E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui de volta para falar mais um pouquinho do Horizon Zero Dawn, que, como eu falei no vídeo anterior, é um jogo do Guerrilla Games, que foi lançado em 2017. Então, assim, não é um jogo novo, tá um pouquinho antiguinho já, mas em breve o Guerrilla Games vai lançar a continuação do jogo, né, que é o Forbidden West. E eu tô bem animada, espero que lance logo, porque já atrasou um pouquinho esse lançamento. Eu espero que logo a gente tenha novidades a respeito da continuação do Horizon Zero Dawn. Bom, aqui tá carregando o jogo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo hoje os primeiros 40 minutos aproximadamente de jogo, que é a parte da introdução ao mundo, né? E a parte do tutorial do jogo. E enquanto vai passando aqui, né, enquanto eu vou mostrando para vocês a partida, como é que é a primeira missão da Aloy, etc., eu vou dar aqui também para vocês algumas dicas de como jogar, tá bom? Então, é assim que começa o jogo. Na verdade, a Aloy tem apenas 6 anos de idade, né? E ela vive nesse mundo, que é um mundo bem alternativo, né? É um mundo primitivo, como vocês podem ver, né? As pessoas, os humanos, eles são separados em tribos, né? Então, as principais tribos desse mundo são os Nora, que é essa tribo onde ela mora, os Karja, que vai aparecer mais pra frente, e os Banuk, que também vai aparecer bem mais lá pra frente também. Só que ao mesmo tempo que é um mundo primitivo, é um mundo cheio de máquinas. Essas máquinas, na verdade, elas são simulacros de animais, né? Tipo, elas imitam sempre algum tipo de animal e elas têm uma função específica. Então, assim, é um mundo bem interessante, bastante intrigante, né? Porque mistura o primitivo com o moderno. E, na verdade, durante o jogo, você vai ter que descobrir um pouco da história da Aloy, né? Porque ela é uma órfã que foi entregue ao Host para que ele cuidasse dela, né? E ela não sabe quem são os pais dela, né? Então ela vai tentar, durante o jogo, a sua missão é tentar descobrir um pouco mais da história dela, quem é a mãe dela. E ao mesmo tempo você acaba descobrindo um pouco sobre o mundo onde ela vive também. E as duas coisas estão muito conectadas uma com a outra. Essa é a cena em que ela cai aqui. E aqui é onde começa a nossa primeira missão. Ela cai dentro de uma caverna. Deixa eu falar um pouquinho, aproveitando aqui a cutscene, falar um pouquinho das dificuldades do jogo, tá? Esse jogo, além de ter os modos normais de qualquer jogo, ele tem o modo fácil, normal, difícil, ultra difícil, e ele tem o modo história. Eu vou admitir para vocês que eu nunca joguei no modo história, mas o que eles dizem é que se você quiser se concentrar apenas, não somente na história do jogo, ele dá uma facilitada nos combates, tá? Eu nunca joguei nesse modo. Agora, para quem for querer platinar o jogo, você vai ter que jogar uma primeira vez aí no modo que você quiser e você vai ter que jogar o novo jogo mais no modo ultra difícil para poder platinar o seu jogo, tá? Você pode ver como tá mostrando nessa cena aí, ó. Tá vendo? Essa aqui é o primeiro abrigo em que ela entra, tá? Que é um abrigo que faz parte do que eles chamam de mundo metálico. Parece uma caverna, mas na verdade quando você entra lá dentro você vai ver várias máquinas, vários computadores, né? Que é o que faz parte desse contraste que eu estava falando para vocês, né? O mundo primitivo com alguns computadores, algumas máquinas, é bem interessante, tá? Gosto disso, nunca entrei nesses lugares. A gente vai entrando aqui. É como ela diz aí, o host fala para ela não entrar nesses lugares porque é proibido aos Nora, né? Os Noras têm essa crença de que você não deve entrar nesses lugares do passado, né? A gente tem que achar uma saída, tá? A missão e o objetivo da missão, ele aparece aqui no canto superior esquerdo da tela, tá? Aos poucos, conforme você vai evoluindo no jogo, ele vai aparecendo mais informações na tela. E daí, aos pouquinhos, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, mudou aqui o objetivo. E essa é a cena onde ela encontra o foco, tá? O foco, o que que é? É um aparelho eletrônico
como vocês vão ver nessa cena, né? Que faz parte aí do mundo metálico. Ele ajuda a gente a mapear o ambiente à nossa volta, tá? Então essa primeira cena vai mostrar justamente isso. Ele é bastante importante no jogo, tá? A gente usa ele com uma frequência bem alta. Deixa ela colocar que eu já mostro para vocês como é que funciona. Ó, ele liga essa luzinha azul, certo? E na hora que liga essa luz azul, começa a aparecer as coisas do mundo metálico aqui em volta dela, né? Então os computadores é como se fossem hologramas, né? Aparece aí as telas, aparece alguns comandos, algumas coisas que dá pra gente ver. Então, por exemplo, ó, a porta do abrigo. Vocês podem ver que lá na barrinha superior aqui, ó, tem a bússola, né? Agora tem, a bússola antes não tinha. Ela mostra a direção em que você está se deslocando, né? E toda vez que tem um item colecionável naquela direção, ele aparece um cubo. É que agora sumiu aqui, mas daqui a pouco aparece de novo. Eu vou mostrar para vocês o que é aquilo, tá? O foco, ele vai te ajudar a ver essas máquinas, né? Você pode ver que ela localizou ali um equipamento que vai ajudar a gente a abrir a porta, tá? Nesse mundo metálico tem alguns puzzles para resolver para você poder abrir as portas, mas assim, não é o foco do jogo, tá? Eu realmente achava que os puzzles podiam ser um pouco mais complexos. Eles são bem simples de resolver, na verdade, tá bom? Olha lá, é só você ler ali qual que é a senha, digamos assim, vai lá, faz a ação e a porta se abre. É simples assim, tá bom? Tem alguns um pouco mais complexos que isso, mas nada muito difícil. Olha lá, a porta se abriu. Ó, tá vendo os cubinhos lá em cima, ó? Tem 2 cubos aqui, certo? Eles indicam a direção em que você pode encontrar pontos de acesso, que eles chamam, ó lá. Esse é o primeiro, tá? Para ouvir é só apertar triângulo. O mundo da Aloy, ele tem bastante desses pontos de acesso e alguns são áudio, como esse, e alguns são documentos, tá? Depois, mais pra frente, eu vou mostrar para vocês. Eles ficam armazenados no nosso diário, né? Eles ficam todos armazenados lá, você pode ouvir eles de novo se você quiser, tá? Esse jogo, essa parte eu acho bem interessante, ele tem bastante coisa colecionável, então esses dados de acesso, por exemplo, é um deles, tá? Existem sites que mostram onde estão todos os pontos de acesso do jogo, então para quem curte fazer absolutamente tudo do jogo é interessante. A gente sai pelo mapa caçando esses pontos de acesso e tal, mas infelizmente ele não dá nenhum tipo de prêmio por isso, tá? É só realmente para poder completar o jogo. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá para comemorar, né? Claro que sim. Bom, esse aqui é um tipo de exemplo, né? Um exemplo do tipo de ponto de acesso que a gente tem, né? Esse, por exemplo, era um vídeo holográfico. Tem outros tantos durante o jogo, alguns mais pertinentes à história do jogo, tá? Tem documentos e etc. Minha primeira dica para quem vai jogar o jogo logo no começo, assim que possível, tá? Assim que você encontrar um comerciante que tenha, comprar os mapas dos tesouros, tá? Porque assim, esse mundo ele tem bastante coisa colecionável. Tem alguns itens que a gente chama de flor metálica, tem as estátuas Banuk e tem os recipientes. Você pode trocar eles por caixas de tesouros lá em Meridiana. A Meridiana é a principal cidade dos Carja, tá? Você vai chegar, a próxima segunda ou terceira missão, mais ou menos, do jogo, ir para Meridiana, tá? E lá você tem alguns comerciantes especiais nos quais você consegue trocar esses itens colecionáveis, tá? Então, assim, logo que você puder, já compra o mapa, porque às vezes você tá indo numa missão, num determinado ponto do mapa,
E ali perto tem uma flor metálica para coletar, tem um recipiente, tá? Sem eles fica um pouquinho mais difícil de achar, mas dá para achar também, tá? Outro uso do foco aqui, de coletar os pontos de acesso, seria você poder mapear o ambiente também. Com ele você consegue ver os animais, né, no ambiente, você consegue ver inimigos, você consegue ver máquinas. O foco ele te mostra também os pontos fracos das máquinas, e ele vai te mostrar mais para frente, em algumas missões é bem importante, ele vai te mostrar o rastro, né, ou de uma pessoa, ou de um animal, qualquer coisa assim, que é o que você precisa para poder seguir em algumas missões secundárias. No tutorial vai dar pra gente explorar um pouco mais esse uso do foco. Aqui já tô coletando todos os dados de acesso do abrigo. Olha lá, agora a gente vai achar a saída. A tela ela sempre te mostra a direção para onde você tem que ir, tá? Não é difícil de achar as direções nem as saídas, não, tá? É só seguir as indicações da tela. Pronto, a gente já vai sair do abrigo. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy, essas coisas são perigosas. Não! Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Bom, é aqui que começa o tutorial, tá? E agora o Rost vai treinar ela, vai ensinar ela a caçar. E aqui começa o nosso tutorial. Como eu disse pra vocês, esse jogo ele tem bastante cutscene, e as cutscenes são muito bonitas, né? O que significa? A qualidade de imagem das cutscenes são muito bonitas. Apesar de ser um jogo já antiguinho, o gráfico é muito bom. E todas as cutscenes fazem sentido, né? O que é mais Chega de falar importante. com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. Agora sim, agora começa o tutorial, gente. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho. A mata pode ser perigosa. Agora a Eloy. gente tá saindo, Você vamos... precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucado do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Pronto, a gente ganhou a nossa bolsa de medicamentos, tá? É uma cura baga. Pegue os Ó. tubos e coloque na sua bolsa. No canto superior esquerdo aqui apareceu a barrinha vermelha, que é a barrinha de vida dela, da Aloy. Vocês podem ver que tem um pedacinho faltando. Na hora que eu... Olha lá. Barrinha verde embaixo é a bolsa de medicamentos e a barrinha vermelha em cima é a barrinha de vida dela, tá? Onde estamos? Então, assim, primeira dica do jogo é deixar a bolsa de medicamentos sempre cheia, tá? Mora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe Na verdade, normalmente. você vai encontrar salpicado aí pelo ambiente vários tipos de plantas e plantas medicinais e outros tipos de planta também, tá? Esses outros tipos de planta que não são as medicinais, você vai usar para fazer poções. Elas são perigosas?
Eu, sinceramente, não sou muito fã do uso das poções, não. Elas são boas, tá? Mas acho que para a hora do combate mesmo, manter a bolsa de medicamentos cheia é o que vale mais, tá? Conforme você vai coletando essas plantas medicinais, você vai ver que a barrinha verde vai aumentar, tá? Até encher. Quando ela encher, vai aparecer um mais aqui embaixo. Significa que você já encheu uma bolsa e está enchendo outra. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Tem alguns tipos de poções que são interessantes, sim, tá? Mas tem poções de dano ao fogo, poções de dano ao gelo, tá? Eu acho que a que funciona melhor de todas é a que é contra o dano de corrupção, tá? Tem as missões secundárias, que são focadas em limpar áreas que estão corrompidas. Essas sim eu recomendo vocês tomarem a poção de corrupção antes de ir para a missão, tá? Vou falar mais um pouquinho a respeito mais para frente. Aqui o Rost está ensinando ela um pouco sobre furtividade, né? Então toda vez que você encontrar essa grama alta vermelha, você pode se esconder nela. Em cima, aqui bem no meio da tela, bem no centro da tela, aparece esse símbolo de olho. Tá vendo? Então quando você entra na grama alta, ele some, o que significa que você está escondida, tá? Que você não está visível, tá? Aí você espera a máquina passar. Esse jogo ele é mais assim, mais furtivo do que combativo, né? Sempre que você puder utilizar de furtividade para poder derrotar os inimigos ou as máquinas é interessante, porque a habilidade da Aloy é basicamente no arco, né? Ela não é muito boa no combate corpo a corpo. Então, aqui é o diário, né? Tô mostrando para vocês o diário. Ele guarda as informações sobre os animais. Conforme você vai conhecendo os animais, vai aparecendo os dados aqui, tá? E ele te mostra o quê? Quais são os pontos fracos de cada máquina e quais são os tipos de peça e componentes mais prováveis deles derrubarem, né? Deles droparem para você quando você for caçar eles, né? Deixa eu mostrar outra coisa. Vocês vão ver que tem umas linhas que aparecem do lado do olho aqui, bem no centro da tela, que é justamente o quanto ruído você está fazendo, né? Então, se você estiver correndo, vai aparecer 2 ou 3 aspas aqui do lado dos olhinhos. Se estiver fazendo pouco barulho, vai sumir aquelas aspas, né? Tá sorrindo pra gente. Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Bom, vamos continuar caçando, certo? Outra dica importante. Conforme você for andando no mapa para cumprir as missões, colete sempre bastante galho, tá? E aproveita para caçar animais, tá? Porque alguns animais te oferecem alguns itens raros que às vezes valem mais do que peças de máquinas, tá? Então é sempre interessante quando você puder caçar. Tem alguns animais que são bem difíceis de encontrar, inclusive, né? Como os gansos, por exemplo. Então toda vez que você vira um ganso no mapa, você já tenta caçar ele. Só que acontece que ele se espanta, ele se assusta facilmente. Então você tem que ir bem devagar para pegar, tá? Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Quando você caça um animal, às vezes eles te dão um item chamado de talismã. Às vezes quando você está caçando alguns animais, eles te dão uns itens que se chamam talismã, que são itens muito raros. Ele pode te dar pele e ossos também, tá? Esses itens você pode usar para fazer melhorias no seu equipamento, melhorias nas suas bolsas, ou você pode vender por cacos para os comerciantes. E esses itens, os talismãs, eles valem bastante cacos, tá? Então, assim, é mais fácil caçar animal do que caçar máquina, e às vezes alguns desses itens dão mais cacos do que peças de máquinas. Então, é bem interessante você
tirar um tempo para caçar, para poder conseguir um pouco mais de caco, para poder comprar equipamento e traje, tá? É hora de jogar pedras. Mas pedras não ferem máquinas, certo? Não, mas podem distrair. Agora ele vai ensinar a caçar máquinas, tá? Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Quando você desmonta as máquinas, você vai encontrar itens como cacos, flama, cabo, que é importante para fazer as flechas, tá? Silenciadas. Agora você fica E você vai encontrar também bobinas pedras e tecidos. perto de mim. Os tecidos a gente usa para fazer as modificações de trajes, tá? Mais pra frente eu vou poder mostrar para vocês também que existem vários trajes que você pode comprar para Aloy. Alguns te protegem mais contra fogo, te protegem mais contra gelo, tá? Vai depender do tipo de missão que você for. Às vezes é interessante comprar um tipo de traje para cada tipo de ambiente onde você for naquela missão, né? E daí você pode modificar suas armas e seus trajes com essas peças, né? Os trajes com os tecidos e as armas com as bobinas, tá? Venha, garota, agora é seguro. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer É a flechas. primeira máquina que ela vai desmontar. Ótimo. Agora, Olha lá, pegue conseguiu palmas caco e caminho cabo, tá pelas vendo? portas ali. E agora você pega o caule, né? Ele te mostra pra você. Olha lá, eu tô enchendo minha bolsa de medicamento, tá vendo? A barrinha verde aqui tá quase na metade. Toda vez que você pega uma plantinha medicinal, ele enche aqui sua barrinha de medicamento, tá? Use os Tô coletando galhos galhos. como base de e a sucata como pontas. E agora eu vou fazer minhas primeiras flechas. Ótimo. Você nunca ficará Bom, sem no jogo flechas. tem vários tipos de arcos e de armas também. Vamos fazer uso Mas os principais são o arco de precisão, tá? Armadilheira e os estilingues, né? Tem alguns tipos de arma aqui que eu achei bem questionáveis, tá? Que eu mesmo comprei durante o jogo porque eu achei interessante, mas no final não se usa muito, tá? Mas a gente pode ver isso num outro capítulo, mas assim, é interessante você vai ver que no menu de armas dela, você tem pelo menos 4 posições, tá? Ou seja, você pode andar com pelo menos 4 tipos de armas ou de arco ali no menu rápido, né? E é sempre interessante você pegar, sei lá, um tipo de cada, deixar ali no menu rápido para você poder trocar durante o combate. Ó, vou te mostrar aqui, ó, o foco, tá vendo? O foco você detecta a máquina e ele já te mostra qual que é o ponto fraco da máquina e o que você precisa utilizar. Então, por exemplo, ó, cilindro de flama, né? Eu posso usar uma flecha de fogo ou eu posso usar uma flecha com ponta dura, tá? esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Se você acertar exatamente nos pontos fracos da máquina, você vai dar mais dano, tá? Você pode acertar absolutamente em qualquer lugar, mas se você acertar no ponto certo, nesses pontos fracos dela, vai matar a máquina mais rápido, tá? Amanhã treinaremos de novo. O que foi isso? Vocês vão ver que ao longo do mapa aparecem esses indicadores, né? Que é para mostrar onde estão as coisas, né? Então as folhinhas, elas são itens naturais, né? Então às vezes animais que você caça, na hora que ele cai, vai aparecer o símbolo da folhinha. E as das máquinas são os quadradinhos, tá? E a cor dela indica a raridade. Então o branco é um item comum, o azul é um item raro e o melhor de todos é o roxo. O roxo é ultra raro e esse sim vale bastante caco, tá? Aliás, tem alguns lugares de máquinas, né? Vai aparecer mais tarde no mapa, alguns tipos de máquinas que são coletoras, que na hora que você vai nos lugares delas, onde elas ficam abrigadas, você encontra às vezes pilhas de coisas, de equipamentos bastante raros, né? Então, posso mostrar para vocês em um outro vídeo também.
Bom, essa aqui é a missão do tutorial, tá? O rapaz caiu ali e a gente vai salvar ele. Eu não posso salvá-lo. Falar um pouquinho sobre os tipos de missão do jogo, tá? Esse jogo, ele, Mas se eu atirar, por ser um jogo de RPG, né? Basicamente, ele será pisoteado. você tem bastante missão secundária para cumprir, tá? Ele tem uma riqueza aqui de missões, tá? E obviamente, né, você cumprindo as missões secundárias, você ganha experiência, né, para trocar por pontos de habilidade, e você ganha alguns itens especiais, tá? Dependendo da dificuldade da missão, os itens especiais que você ganha são melhores, tá? Nessa aqui, por exemplo, essa missão, ela vai resgatar o Tab, né, que caiu ali. E aqui ela já te mostra como é que funciona o foco e como destacar as rotas das máquinas para poder passar furtivamente por elas, tá? Eu fui meio descuidada nessa missão aqui, mas eu já vou mostrar para vocês uma coisa. Olha lá, você pode destacar a rota, então essa linha, esse triângulo, é a rota por onde a máquina vai andar, tá? Ela anda sempre nesse trajeto, tá? Aí ela vai... Ó, na hora que eu fui trocar de lugar, ó, tá vendo que aparece um símbolozinho de interrogação ali na máquina? É que eu tô jogando no modo normal, tá? Se fosse no modo ultra difícil, ela já tinha me pego já, a máquina, tá? Eu fui meio descuidada nessa. Se tiver piscando cinza, significa que ela percebeu alguma coisa, mas ainda não te detectou muito bem, não, tá? Amarelo significa que ela tá percebendo que tem alguma coisa de diferente por ali, e vermelho aí é problema. Aí significa que ela te viu e que ela vai atrás de você, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre os outros tipos de missão que tem aqui, né? Os principais são os pescoções. Os pescoções, eles são umas girafas metálicas enormes, né? Elas não... Você não consegue destruir o pescoção e ele também não vai atacar você, tá? Ele fica só andando no trajeto dele. Você escala ele, tá? E você converte ele, tá? Acho que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a missão em que ela pega um aparelho, ela adapta esse aparelho na lança, e daí é aí que a gente consegue começar a converter as máquinas. O que significa isso? Você adultera a programação delas para que elas te ajudem, tá? Então é isso, elas ficam por um tempo ali, elas viram suas amigas, digamos assim. Então, às vezes você está num combate ou querendo derrotar alguma máquina, você pode ir lá converter uma ou outra para ela te ajudar, tá? No caso dos pescoções, você precisa subir até a cabeça dele e converter ele. O que ele faz? Ele te libera uma área do mapa. Porque no começo do jogo, o mapa ele fica... escondido, digamos assim, ele fica com umas nuvens, né? Então, conforme você vai convertendo o mapa, vai convertendo os pescoções, ele abre áreas desse mapa, te mostra onde tem cada tipo de máquina, onde tem coisas para coletar e etc, tá bom? Outro tipo de missão do jogo são os caldeirões. Os caldeirões, eles são lugares onde as máquinas são fabricadas, muito parecido com aquele abrigo do comecinho, tá? São cavernas onde lá dentro tem equipamentos que produzem as máquinas, tá? Tem alguns que são bem difíceis, alguns caldeirões são bem difíceis, e para você conseguir o código de conversão da máquina, você sempre tem que derrotar uma máquina lá dentro do caldeirão, tá? E tem alguns bem difíceis de derrotar a máquina, mas vale bastante a pena entrar em todos os caldeirões para conseguir a conversão de todos os tipos de máquinas, tá? Outro tipo de missão secundária que tem no jogo são os acampamentos dos bandidos, né? Você pode eliminar acampamentos de bandidos que tem no meio do caminho no mapa, tá? Quando você faz isso, você ganha, além de um ponto, uma fogueira para salvar o seu jogo ou mesmo para viagem rápida,
você ganha também um comerciante e além de deixar o mapa mais seguro, né? Porque às vezes você está se deslocando entre os pontos do mapa e vai ter bandido ali para tentar dar flechada em você, tá? Aliás, derrotar os bandidos é bem interessante, porque eles costumam dar uns itens bastante raros, que valem bastante dinheiro, como vidro do deserto e outros itens desse tipo, tá? Mais pra frente, quando você tá quase chegando em Meridiana, aparece um soldado Kharja numa das missões lá que chama Neil. Eu já fiz o jogo das duas maneiras, tá? Pedindo ajuda do Neil pra combater os acampamentos dos bandidos, tá? Porque ele tá sempre perto de algum acampamento de bandido, então você pode pedir ajuda dele antes de começar a missão. E eu já fiz o jogo também sem pedir ajuda pra ele. Não muda o final do jogo, tá? Você sempre no final você tem uma missão que seria com ele, né? Que ele pede para você lutar contra ele. Assim, independente de você pedir ajuda dele ou não durante as missões dos acampamentos, ele vai aparecer, não tem jeito, tá? Então, Esses são os principais tipos de missão. Existem também os campos de caça, que são lugares de treinamento, né? Onde você vai ter ali algum tipo de prova para cumprir, né? E normalmente é por tempo, né? Se você terminar em menos de tantos minutos aquela missão específica, você ganha o que eles chamam de sóis, são brasões, né? Os dois são exilados. E ela é uma sem... Você coleta esses brasões e você troca por armas lá em Meridiana, lá no... Para o coração da mãe. Ordem dos Caçadores, lembrei. Nos campos de caça você coleta brasões e você pode trocar por armas lá em Meridiana, na Ordem dos Caçadores, tá? Tem algumas armas bem interessantes lá que você consegue ganhar coletando esses brasões. vamos pra casa agora. Venha. Eu sei chegar. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Fique longe, sem mãe. Essa cena aí mostra uma coisa interessante também do jogo, tá? Vocês vão ver durante o jogo se repete bastante, que são essas tomadas de decisão em momentos críticos. Vai aparecer aí um menuzinho, você pode escolher como você quer responder, né? Então, ou você escolhe ter compaixão, ou escolhe agir ou confrontar, ou agir de forma ali mais diplomática, digamos assim, né? Tem várias dessas cenas, tá? Em que você pode decidir como é que você quer reagir. Ei, Também não muda o final do jogo, tá bom? Seria interessante se alterasse o final do jogo, mas não altera. Você tá sangrando. Deixa-me ver isso. Uma coisa que ainda não mostrou no jogo é o seguinte: esses pontos que eu falei para vocês, os comerciantes que são liberados ao longo do mapa, é sempre interessante você parar para falar com eles e dar uma olhadinha o que tem no inventário, tá? Em Meridiana é onde ficam os comerciantes especiais, mas ao longo do mapa você vai encontrar alguns outros comerciantes soltos pelo mapa também, tá? Todos eles têm uma caixa de amostra grátis. Então, assim, uma coisa que eu não fazia no começo, mas que eu acho interessante é você conversar com todos e pegar essa amostra grátis, que sempre tem alguma coisinha, tem um pouquinho de caco, tem cabo, galho do rio, sempre você consegue algum itemzinho ali. Não um item raro, mas você consegue algum item ali de graça com o comerciante. Porta. Como é que eu faço? E é isso então, gente. Eu espero... Vou deixar vocês aqui com essa cutscene bem legal. E eu espero que vocês se divirtam jogando Horizon Zero Dawn. Marcas concedem um desejo. Desejo? Sim, o que o vencedor quiser. Então farei isso.
Custe o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Rost? 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 Onde ele se meteu? Sumir assim 2 dias antes da aprovação? Ele não faria isso.